Estamos aqui outra vez no Bemol Talks, novamente como mencionado no passado, que eu espero que você tenha ouvido, né? É a continuidade do nosso canal de comunicação com você, nosso público, nosso cliente, relacionado à temática justamente sobre cibersegurança e segurança da informação, obviamente com aquele temperozinho, aquela pitadinha de IA que a gente sabe que hoje em dia a gente não pode viver sem isso, né? Eu sou o Fábio Luz, Head de Cibersegurança da Bemol, e hoje eu tenho aqui comigo o meu superintendente, Paulo Palmeira. Ele vai se apresentar, falar um pouquinho dele aqui, mas espero que vocês gostem hoje da temática que a gente vai abordar aqui. Paulo, por favor. Obrigado, Fábio. Tudo bem, pessoal? Sou Paulo Palmeira, sou superintendente de tecnologia aqui da Bemol. Trabalho aqui com um time fantástico aqui. Tenho o prazer de estar hoje também batendo esse papo com vocês. E é um bate-papo mesmo aqui com o Fábio, é isso que a gente combinou. E assim, espero que vocês curtam aí os conteúdos que a gente vai estar aqui trazendo e compartilhando com vocês, tá? Não sou tão desenrolado como o nosso amigo Fábio aqui, que o Fábio já nasceu pronto para esse tipo de podcast, mas com certeza a gente vai trazer aqui informações importantes que vão ajudar também vocês aí com nossos clientes, os nossos colaboradores e assim por diante, tá bom, pessoal? Falando desse jeito, você sabe que eu vou ficar convencido, né? É arriscado gaguejar no meio do caminho. Paulo, assim, na conversa passada que eu tive com o França, eu fiz uma pergunta que eu gostaria de repetir exatamente porque debate, discussão, novos pontos de vista em cima de alguns pontos gera conhecimento, tá? Sim. A pergunta que eu fiz foi, aí ela veio para agregar, para separar, para causar divórcio, para fazer o quê? Na tua ótica, hoje, como é que você está vendo essa operacionalidade e essa massificação de todo mundo? IA. Como é que você vê isso? Pessoal, como toda mudança, eu vejo como uma série de grandes oportunidades, sabe, Fábio? Mas é claro, a gente sempre fica um pouco ali, quando a gente não conhece, a gente, lógico, fica a nossa tendência, a gente fica um pouco temeroso, mas a IA traz oportunidades fantásticas, acho que para todos nós. Isso já está comprovado. Na verdade, a gente já fala de IA, apesar de ser um tema que está no hype hoje, mas é um tema que já se fala pelo menos aí 3, 4 anos. Tem uma grande ruptura, né? O OpenAI assustou o mundo inteiro, né? Quando trouxe ali o ChatGPT da maneira, né? Ou seja, acessível a todos. Então, isso também causou ali um certo, vamos dizer assim, temor das pessoas, mas a gente não pode nunca ignorar as belíssimas oportunidades que a IA está trazendo, não somente para as empresas, mas para a vida de cada um de nós. A gente tem visto aí ao longo dessa jornada pessoas que estão conseguindo, né, fazer coisas incríveis que antes não eram possíveis, né? E isso é muito benéfico. A tecnologia, desde quando a sua criação, sempre teve essa finalidade, independente de como ela produz, ela materializa isso, né? Primeiramente, para a gente não esquecer, os computadores pessoais, né? Bill Gates ali, junto com outros, disseram que o sonho deles era ter um computador pessoal na mesa de cada pessoa, de cada americano, de cada família americana. E isso hoje é uma realidade. Então, a inteligência artificial, ela também é para ser um grande facilitador, como já foi a planilha, que todo mundo ainda usa o Excel, utiliza o Office. Então, assim, ela traz vantagens extraordinárias e as pessoas precisam mergulhar nisso. As pessoas precisam se abraçar com isso. E a Bemol tem feito um trabalho incrível aqui de cultura, né? A Bemol, muito antes de IA ser algo como ferramenta e processo, é uma cultura. Eu acho que a gente tem que, a exemplo como a gente abre o e-mail todas as vezes quando a gente chega no nosso trabalho, né? Na verdade, IA tem que ser, assim, parte do seu dia a dia, no seu telefone celular, no seu computador. Então, eu acho que a gente está ainda naquele momento de não ter uma compreensão exata de como aquilo vai nos ajudar, mas não tenha dúvida, isso é inevitável. Nós temos que nos abraçar com essa mudança e que bom que a gente está vivendo esse momento. Não, muito legal esse ponto de vista. Você tocou num assunto que eu acho bem interessante mesmo, que às vezes é o cerne de algumas pessoas serem resistentes à mudança, né? Sim. Principalmente pelo temor, que foi o que você mencionou, né? A gente vem ouvindo, obviamente, vem lendo de muitos empregos vão sumir. Isso também foi abordado, e também eu queria ver a tua opinião nesse ponto, muitos empregos vão sumir por causa da IA, eu vou perder meu emprego por causa da IA. Você acha isso um temor legítimo? Você acha que é nessa linha? Ou você acha que, na verdade, a IA está oportunizando você, inclusive, mudar de carreira, ou adotar, ou você vai naquela linha de
não, a IA não vai tirar meu trabalho, mas alguém que usa IA vai. Ou seja, alguém que optou por se aperfeiçoar. Qual dessas linhas, ou se você tiver uma quarta linha, eu queria te ouvir. Qual que você acha que é o fator que vai fazer você se abraçar nesse hype e tirar um uso, um benefício próprio? Como é que você vê isso? Eu vejo que para principalmente as atividades de esforço muito intelectual, né? A IA ela vem para potencializar tudo isso. É claro, né? Como toda qualquer nova tecnologia, a gente sempre vai ter essa percepção. Poxa, aquilo vai substituir pessoas. Como toda e qualquer ruptura que aconteceu na nossa história humana, né? Desde a introdução ali, desde a Revolução Industrial e assim por diante, o próprio telefone celular, né, mudou a vida das pessoas. Realmente algumas funções, elas deixaram de fazer parte do nosso, ou seja, da necessidade humana de ter, mas surgiram muitas mais oportunidades. Então, eu vejo assim, de novo, a gente tem que olhar para isso como oportunidade. É um desafio. Eu acho que a IA vai criar, como toda nova tecnologia, novas perspectivas, né? Imagina só que hoje pessoas que estejam ali criando um negócio próprio que precisa ter um site. A IA ajuda você a colocar um site da sua loja, do seu negócio, de uma maneira muito mais dinâmica, né? Desde que você aprenda a utilizar. E o que você falou é bem verdade, sabe, Fábio? É o que mais a gente tem ouvido desde sempre. Desde o nosso presidente sempre tem colocado isso muito de forma clara para todos nós. Quem não aprender, esse realmente, com certeza, é uma pessoa que vai ter mais dificuldade de se realocar. E lembrando, como toda nova tecnologia, e a IA vai possibilitar que a gente faça o que você bem disse, você possa transitar por diferentes áreas, a sua carreira não é mais início e fim numa única coisa a se fazer. Algumas lojas tradicionais ainda vão ser mantidas, mas a ideia é que você, aprendendo IA, você vai poder transitar por outras áreas. Imagina só, que nós aqui já somos da área de tecnologia, a gente pode sim atuar em outras áreas. Por exemplo, eu estava até com a minha esposa essa semana olhando que eu sou péssimo com esse negócio de decoração, sabe, de ambiente, sou péssimo. Né? Péssimo, né? É bom que eu também tenho a minha assessora. Não dá bem, né? Que eu também tenho minha esposa que me ajuda. Mas, sabe, com a IA, a gente consegue, por exemplo, imaginar uma sala, um escritório. Você consegue ajudar na criatividade, que às vezes a gente tem uma certa dificuldade, né? De exercer essa capacidade criativa em áreas que você não domina. Vá lá para a IA que ela vai te ajudar a fazer isso, entendeu? Então, de novo, é mais uma das boas ferramentas que a gente tem e que eu tenho certeza absoluta que vai ajudar muitas pessoas a transitar por carreiras, a ter outras oportunidades, a ter outras funções, desde que se aprenda. Entendi. Então, na verdade, a IA vai ser mais uma ferramenta, ela não vai fazer o Terminator, como todo mundo fala, se rebelar. Não vai ter o T-1000, não. A gente que tem que interagir, se modificar para começar a colocar. Só que eu tenho que puxar para minha praia. Por favor. A gente sabe que tudo que é funcional não é seguro e tudo que é seguro não é funcional. Essa facilidade toda de conhecimento não vai gerar aí novos golpes, novos problemas na parte de segurança. Alguns controles que a gente já estava habituado a fazer vão ter que ser reinventados. Como é que você vê nessa questão da segurança da informação essa ferramenta poderosa atuando? Eu digo que a segurança da informação, acho que você e todo o teu time, todas as pessoas que estão dentro desse universo de segurança, acho que o desafio para vocês é até bem maior do que para a gente que Nem vai me só fala. usar. Nem me fala. Porque, de fato, é incrível, né? Como todo e qualquer recurso, né? Novas tecnologias, a gente sempre vai ter aquela situação, né? Infelizmente, a gente vai encontrar pessoas que vão utilizar aquilo para uma finalidade ruim, para prejudicar pessoas. Eu acho que esse contexto, sabe, a segurança, hoje, ela é um tema crítico. E a IA trouxe ainda mais importância para isso, sabe, Fábio? Eu vou te devolver com uma pergunta, né? Que não é minha área de especialidade aqui. Mas, assim, o que teu time hoje, por exemplo, nesses primeiros passos que a gente está dando, tem visto, assim, de forma concreta, os riscos e como que vocês têm se organizado para mitigar realmente esses riscos de segurança? Bom, vamos lá. Deixa eu dar meu crachá de apresentador primeiro para a gente diverter. Olha, falando bem sério, uma coisa que a gente percebeu muito é, obviamente, a evolução da engenharia por trás de ataques de mídias sociais ao usuário final. A gente vem os famosos phishing, né? Antigamente a gente recebia e-mail com erro de português, agora não, agora está perfeito. Uhum. Você até se confunde, isso é fato, né? O que até obriga
indica, por exemplo, a gente fazer campanhas que simulem phishes, porque isso vai começando a treinar os nossos próprios usuários a entender esse tipo de comportamento para que eles sejam precavidos, porque esse é outro ponto. Como a IA está sendo beneficiando todos os dois lados, a comunidade técnica, como a gente, por exemplo, começa também a robustecer algumas ferramentas de detecção de mal. Uhum. Então, isso está fazendo com que a grande parte dos ofensores, vamos colocar dessa forma, estejam sendo desestimulados, né? Porque numa guerra, você ganha ela de 3 maneiras. Ou tu deixa o cara te destruir, ou tu destrói o cara 100%, ou você desmotiva ele a te Sim. atacar. E você acabou com a guerra. Esse é o caso. Como as empresas, principalmente as que estão utilizando ferramental de IA, elas estão desmotivando o ataque direto. Uhum. Né? Então, a gente está percebendo uma migração muito forte para não atacar mais o firewall, a rede, o gateway, o servidor, o site. Não. Eles estão criando estratégias para acertar o indivíduo que é nosso cliente. Sim. E aí a gente percebe que é mais frágil, obviamente, porque um indivíduo não vai ter na casa dele um firewall, isso, todo esse parafernália de tecnologia, né? Então a gente vê essa evolução muito forte, esse refino na qualidade. E isso também é forte dentro das áreas de negócio. A gente consegue evoluir muito a questão das áreas de negócio, dentro de colocar certa segurança, mas hoje a gente não tem como fugir do sentimento de segurança, porque afinal, segurança é um sentimento. Se você se sente muito em paz no que você está fazendo, eu posso garantir para você, você vai baixar a tua guarda e nesse baixar a guarda o predador está te olhando, te esperando marcar, que é o que a gente vê hoje, né? Então, assim, é bem importante, sabe, Fábio? Assim, acho que a gente não pode ignorar o fato que a engenharia social, afinal de contas... Muito forte. Muito forte, né? Ficou muito forte. Ficou muito forte. Então, as pessoas, cada vez mais, as nossas vidas, né? São, assim, postadas, publicadas nas redes. E aí, é claro, há ali um grupo que acaba pegando essas informações e utilizando, enfim, para gerar golpes. Então, nós temos uma preocupação muito forte nisso. E temos, sim... Entretanto, acho que a IA também beneficia isso para nos apoiar, nos ajudar a encontrar caminhos e soluções que venham a bloquear isso, né? Exato. Então, uma IA de cibersegurança hoje, todo esse contexto, acho que ela é muito importante para que nos ajude a compreender que para toda nova tecnologia eu sempre vou ter pontos de risco e fragilidade. Um fator chave nisso daí, Paulo, problemas vão sempre existir, né? Principalmente nas áreas de negócio, e que também está em constante modificação, e como a IA veio para ajudar, ele cresce muito. Uma chave principal nisso daí é um conceito que dentro da parte de segurança da informação, que é o Security by Design. Nós temos basicamente 2 tipos que dá para fazer, o Security by Design e o Security by Default. O que é isso, né? Isso aí com maionese, ketchup deve ser gostoso, deve né? Ser, né? Security by Design é quando você, no desenho da sua solução, você já pensa em artifícios de segurança. Por exemplo, autenticação. Sim. Será que o cara que está acessando o meu sistema realmente é aquele cara? O que eu vou fazer na minha solução para garantir que essa autenticação está acontecendo? Eu estou tramitando a minha informação num canal. Será que ele está seguro? Como é que eu vou garantir que... Então, no desenho da tua solução, você não vai pensar só no negócio. Você também já vai se questionar se a tecnologia que está viabilizando aquele negócio está preparada também para te dar essa segurança. Sim. Esse é o Security by Design. Security by Default é o contrário. Tu já está com o bicho rolando e agora eu tenho que criar meios para proteger o que já está rodando. Que é o que a maioria das empresas está nesse cenário hoje. Sim, verdade. Quando você está... Vou citar um exemplo para a gente atuar bem legal, novas soluções, por exemplo, no setor de logística. Né? Nós temos hoje planejamentos que podem ser feitos junto com a IA. O que você faz hoje, o que você pensa hoje quando você tem que abordar, por exemplo, no setor de logística, esse tema? Como é que você está pensando em utilizar a IA? Tanto na melhoria, obviamente, do fluxo de informação, e se você já teve essa curiosidade de, eu vou fazer com Security by Design, pode dizer que não fez também, tá? Porque isso não é vergonha. Por que não é vergonha? Lembra que eu falei que segurança é um sentimento? Esse sentimento hoje, ele não está enraizado nas pessoas.
A cultura está mudando, a gente percebe isso. Uhum. A maior prova que a gente pode dar é a quantidade de telefonemas que a gente recebe de robozinhos por aí tentando Verdade. fazer golpe, porque o alvo somos nós. Sim. Então, enquanto a gente não colocar isso dentro, a gente não pensa no Security by Design. Uhum. Mas, por exemplo, num setor de logística hoje, quais são os principais benefícios que você vê do uso da IA? E se você se preocupa com a questão da cibersegurança quando você está desenhando uma solução para esse setor, por exemplo? Isso é bem importante, Fábio, porque em todas as transações que, enfim, hoje são geradas dentro de uma empresa, a gente precisa garantir que são transações que são rastreáveis, que a gente consiga identificar, né, as pessoas envolvidas, ou seja, quem fez aquela transação, até para que a gente possa, assim, ter todos os insumos necessários para que a gente garanta a segurança do processo, a confiabilidade do processo. Falou tudo, a Acho que segurança é do processo, a gostei. segurança é do processo. Então, assim, para gente, a área de logística, a IA ela veio também para potencializar coisas que no passado, e não é um passado muito distante, né? Passado recente, nós demandaríamos muito esforço. Então, imagina que a IA consiga fazer a gente consegue modelar a IA para que ela traga todos os modelos de predição, para calcular corretamente qual é a capacidade que você tem na sua logística, para melhorar o transporte das suas mercadorias, para que você racionalize o uso, né, dos seus ativos, né, veículos, etc., para fazer uma conexão fim a fim, desde o pedido do cliente que é feito hoje, seja no site, no app, site da Bemol, no app da Bemol, até a entrega e o pós-venda também é garantia. Então, hoje a gente tem condições de aprimorar todos esses modelos, porque sempre existiram, estavam ali implementados numa aplicação, num sistema, são algoritmos já bem conhecidos, por exemplo, no mercado, algoritmos de roteirização. O nosso desafio agora com a IA é integrar tudo isso. A logística sempre teve isso como missão, de realmente eu ter tudo muito bem integrado, mas isso demandava um esforço muito grande, que as soluções elas eram muito especializadas em determinadas etapas dentro do elo, né, da logística. Agora não, aí a gente consegue construir essa camada que vai nos possibilitar exatamente olhar onde estão principalmente nossos pontos de melhoria, onde estão os gargalos. Então, para a gente, de novo, né, trazer segurança para o processo, trazer confiabilidade, para que a gente consiga garantir que o cliente receba na hora certa o que ele pediu, no momento que ele quer receber. Então, dentro, por exemplo, de uma operação logística, tudo que é interno, né, que é totalmente transparente para o nosso cliente, e tem que ser, a gente tem pontos muito críticos, né, de que a mercadoria que vai ser separada seja a mercadoria certa e que a pessoa designada para essa atividade seja realmente a pessoa especializada em fazer isso. A logística, a IA vai nos possibilitar a gente conseguir olhar para isso e dizer assim, a pessoa, por exemplo, que mais performa em um determinado processo seja o Fábio. Então, quando a gente for estruturar todas as atividades que precisam ocorrer naquele dia, a inteligência artificial já vai indicar quem são as pessoas com a melhor expertise, com a melhor experiência, que vão ser muito mais produtivas, por exemplo, naquela atividade. Hoje nós já usamos IA dentro do nosso processo em vários pontos da logística. O desafio agora é construir um modelo mais integrado, que a gente consiga enxergar a logística realmente fim a fim, e isso vai trazer muito mais produtividade para a gente. Em relação à segurança, de novo, não tem como você executar um processo na sua companhia sem que você tenha segurança de que tudo aquilo que foi definido de qualidade do processo, de responsabilidade, a segurança tem que fazer parte de tudo isso. Porque imagina num pós-venda, você chegar lá e relata ali um problema que aconteceu. A empresa precisa entender por que isso aconteceu. E assim, tudo parte de uma premissa básica, a segurança. Que é a pessoa que fez, como que ela fez, né? Então, isso para a gente é fundamental. E o apoio, na verdade, sabe, a segurança para nós é muito mais cultura, que é o maior desafio que eu vejo, né? Para nós aqui, acho que para cibersegurança, é fortalecer o contexto de cultura. Como a IA também é cultura, cibersegurança também tem que ser. Esse é um ponto muito legal. Como eu mencionei, segurança é um sentimento. Você se sente ou não seguro. Para que a gente possa chegar nesse nível de sentimento,
tem várias etapas que a gente precisa cumprir, né? Ouvindo você falando, a gente arremete um pouco ao Security by Design em algumas vertentes da área de segurança. Por isso que eu estava rindo aqui, porque você mesmo falou, cara, eu preciso saber quem está fazendo. Quando você fala, eu preciso fazer, a gente precisa lembrar que segurança da informação, ela roda em cima de 3 pilares. Sim. Confidencialidade, disponibilidade e integridade. Sim. Então, quando você fala para mim, não, a minha informação ela tem que estar precisa, eu estou falando de integridade. Sim. Ela tem que estar na hora que eu preciso para se entender, para resolver um problema, disponibilidade. Sim. E quando você fala bem assim, eu preciso garantir que só foi fulano e ciclano que está fazendo isso aqui, Exato. eu estou falando de confidencialidade. Por quê? Foi só aquilo. Aquilo foi aquela etapa daquele processo foi confidencial lá. Então, se você está fazendo esse tipo de controle já, você já está indo na ramificação. Só que esse é o ponto. Às vezes a gente coloca fatores de segurança apenas na operação. Sim. E a gente esquece que por trás da operação tem um background, Uhum. né? Então, por exemplo, auxílios em legislações, que cada vez muda e fica mais complexa, Sempre, né? aconselhamentos legais, como eu vou barrar quem não é oficialmente pertencente àquele processo. Esse tipo de pergunta também tem que começar a ser inserido nos processos de negócio para poder fazer. Não para impedir o processo de rodar, mas para poder eles entrarem como as variáveis que a gente sabe que podem virar problema. Você percebe isso, que você deixou claro que essa formação da cultura ela é importante. Mas você percebe também que a IA pode ajudar nisso, não apenas como te respondendo uma pergunta, mas te ajudando na sua carreira a se formar e a se preocupar com esse tipo de temática? Sem dúvida, é uma boa pergunta. Antes de responder, eu queria trazer um ponto aqui, pegando uma palavra que você trouxe, que é assim, a segurança, ela, muito antes de ser algo que disciplina um processo, a construção de uma solução, ela faz parte, mas ela é viabilizadora. A gente não pode, se a gente adotar isso como cultura, a gente deixa de pensar que a segurança é um blocante. Nunca foi. Pelo contrário, a segurança é para garantir que tudo aquilo que está no seu ambiente, na sua vida, desde um aplicativo que você usa no dia a dia, do seu banco, né? Um WhatsApp que você usa, para que você esteja seguro. Então, eu acho que isso é bem importante. Às vezes a gente... E hoje, acho que o desafio em cibersegurança, com a IA potencializando tudo isso, deixando tudo muito rápido, ela se posiciona realmente como uma grande viabilizadora disso também. Então, respondendo a tua pergunta anterior lá que você comentou, eu acho que assim, a inteligência artificial, ela vem para realmente assim, deixar-nos num patamar de segurança melhor do que a gente tinha antes. Por quê? Imagine que você pode, num prompt ali, numa engenharia de prompt, você pode pedir um aconselhamento. Denis, nosso presidente, fala muito disso. Você pode dizer assim, agora você pode... Configure-se como um especialista em segurança da informação. Eu quero criar um site para minha loja. E quais são os pontos, por exemplo, sensíveis de segurança que você me recomenda? Me faça aí 5 perguntas para que eu ajude você a entender melhor o contexto desse meu site, daquilo que eu quero construir. É incrível como assim, a interação ela se fortalece com a IA. Porque a IA ela te ajuda a direcionar e te apontar já no início ali os pontos que você deve ter mais atenção, sabe? É lógico que o olhar crítico do especialista, ele sempre deverá estar lá. As IAs, a gente tem que ter sempre muito cuidado que tudo aquilo que ela te traz como resposta, você, à frente disso, tem que ter um olhar crítico. E aí, como é que aproveitando essa nossa dinâmica, como que cibersegurança também tem visto isso, né? Quando eu digo, olha, se configure como grande especialista em cibersegurança, e eu não sou um especialista em cibersegurança. Exatamente. Quais são as dicas que você daria, por exemplo, para que eu pudesse interpretar e dizer, olha, realmente aquilo ali faz sentido, eu posso seguir por essas dicas, quais são as dicas que você, então trocadilho, quais são as dicas que você poderia dar? Já que tu jogou para mim, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar uma palavra que tu falou aí que eu gostei bastante. Ó, a gente precisa entender uma coisa, e é um ponto de vista que eu ando percebendo muito. A gente sempre falou na palavra competência.
Só que algumas pessoas, obviamente, da área de humanas vão saber o que eu vou falar, mas outras pessoas não fazem a mínima ideia. Mas competência sempre foi uma fórmula matemática. Muita gente acha que não, tá ficando doido, como é que é? Não, ela é uma fórmula matemática. Ela junta conhecimento, habilidade e atitude. Isso aí. E esse é o ponto. A IA, ela é absolutamente competente na variável de conhecimento. Sim. Mas ela não é ainda, que a gente não sabe o que é que vão construir por aí, em experiência e atitude. A atitude ela está começando a se formar agora com a explosão dos agentes de IA, ou seja, caiu ali as condições, ela vai tomar a decisão e ela vai fazer. Ela não vai ter, não, hoje eu estou de mau humor, então hoje eu estou cansado, então eu não vou fazer. Ou então, eu não gosto do Paulo, então eu não vou fazer, porque eu não, entendeu? A questão da atitude não vai acontecer. Então, beleza, vai sobrar experiência. E esse é o ponto. A experiência ela é um fator difícil de se treinar numa IA por causa das variáveis do dia a dia. Sim. Porque é aquele teu feeling, aquela tua experiência que vai dizer sim ou não. Então, no que diz respeito a conhecimento e atitude, eu não tenho dúvida que a IA vai arrebentar. Experiência, eu tenho uma certa ressalva. E aí vem para o meu lado, como você falou. Pô, você como cyber, como é que você está vendo isso, né? Primeira coisa é a quebra de cultura, tá? Por que quebra de cultura? Qual é o principal controle que toda a cibersegurança vem fazendo desde que a necessidade de segurança começou a entrar nos sistemas lá em 1900 e bolinha, né? A palavra não. Todo cara de cyber não pode fazer isso, não pode ir por aí, não. Primeira coisa que você precisa quebrar é isso, mano, para. Você não tem que ir contra isso. Então você tem que mudar a tua chave, peraí, é uma oportunidade, estamos fazendo o novo. Isso. Como estamos fazendo o novo, deixa eu aprender primeiro como são as possíveis consequências. Então a primeira coisa que cyber tem que se fazer eu estou vendo como uma oportunidade de me renovar. Por quê? Porque amanhã eu não vou ter que botar um fire. Amanhã eu vou ter que botar uma inteligência. Sim. Então, se eu não entender as ramificações agora que está sendo construído, eu não vou ser capaz e muito menos vou ter a competência, porque eu não vou ter experiência, eu não vou ter tido conhecimento e muito menos a vontade de interagir nesse processo, então eu não vou conseguir fazer o que eu tiver que fazer daqui para frente. Então, por exemplo, eu não temo a inteligência artificial. Eu não temo essa movimentação toda. Por quê? Porque é o próximo passo. Como você falou, quando eu comecei, era um firewall full stack. Olha que nome bonito, full stack. O que é isso? É um firewall que fazia em camadas a proteção e eu tinha que botar regra. Passou-se um tempo, a bandidagem começou a aprender como é que isso funciona, começou a fazer ataques sofisticados que mudavam. Aí a gente começa a pôr Firewall NX. Olha que coisa bonita também. O que é o tal do Next Generation? O cara enche a boca. O que significa isso? Multicomunicação entre as camadas. Ou seja, aquele negócio que era estático começou a querer se adaptar ao que é dinâmico. Só que agora os caras têm IA. Então, se eu ficar naquela postura de ficar sentado e dizer, não quero, eu tô ferrado. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer não é mais o não posso. Vamos fazer assim. E uma coisa que você mencionou também como cibersegurança sendo um agente de viabilização de negócio. A gente não pode esquecer uma variável que existe dentro da segurança, que é o que é chamado de apetite de risco. Apetite de risco nunca, jamais vai pertencer ao gestor de IA, de cyber, nunca vai pertencer ao gestor de cibersegurança, nunca vai pertencer ao gestor de segurança da informação ou qualquer outro nome que o cara de segurança receba. Sabe por quê? Ele não é o dono do negócio. Ele tem que proteger o negócio. Isso. Só que essa é a máxima. O negócio precisa assumir riscos, senão o concorrente vai lá e ganha dele, porque o concorrente assumiu mais riscos que ele. Então isso é o que a gente chama de apetite de risco. Então, por exemplo, imagina que eu vou fazer uma análise no teu setor e eu detecto uma vulnerabilidade no teu setor e eu chego para você e falo, a gente vai ter que bloquear isso daqui, e você disser, mas se eu bloquear isso daqui eu não consigo produzir. Minha obrigação como cibersegurança não é dizer que você não pode. Minha obrigação é o quê? Aumentar o monitoramento. Para quê? Para que se um comportamento de uma ameaça tentar usufruir daquilo, eu já saiba rápido. Aumentar a quantidade de resiliência, tá? Lembrando, resiliência não é resistência. Resistência eu tenho que criar medidas para que aquela vulnerabilidade não seja explorada. Resiliência... A definição crua da palavra resiliência que todo mundo gosta de usar para aguentar não tem nada a ver. Resiliência, a definição básica de resiliência é a capacidade que um corpo tem de voltar ao seu estado original após sofrer um estresse.
Sim. Então eu estou dizendo que a vulnerabilidade foi explorada, sofremos um ataque. Quanto tempo eu trago de volta o teu processo? Isso é resiliência. Então eu tenho que criar resistência para impedir que alguém tente usar aquela vulnerabilidade. É tipo, a porta está aberta. Aí o cara vai correr para entrar naquela porta. Antes dele chegar, um cara entra de voadora nele. Pô! Mas a porta continua aberta. Eu não posso fechar essa porta. Então esse é o desafio da cibersegurança moderna. Eu preciso criar meios para proteger o que está desprotegido, sem evitar que o desprotegido faça parte da contextualização que ele está feita. Sim. E é por isso que é legal. É um desafio. Eu não posso ficar... não pode. Por isso que hoje eu adoto muito a parceria com o meu gestor. Você é meu gestor, porque você é meu patrão, eu sou seu cliente. Eu tenho que chegar com você e dizer como é que você quer trabalhar. E não dizer para você, a partir de hoje, tu não toca mais nesse copo. Isso não existe mais. Uhum. Exatamente por isso. Porque se eu disser para você, não faça isso, eu estou cavando o fim da empresa lá na frente, porque ela vai perder competitividade, ela vai perder a capacidade de inovação, ela vai perder tudo isso. E esse é o chance. Se eu limito a inovação, acabou. E aí eu quero, de novo, né? Conectar mais uma boa palavra que você trouxe: inovação. A gente não pode criar barreiras para a inovação. Com certeza. Aí você pode, com certeza, através dos aprendizados, à medida que você experimenta, você vai criando mecanismos, vai criando formas de que isso esteja sempre nos limites, né? Seja inferior ou superior, de segurança. Então, acho que a IA, acho que também está nessa mesma, assim, nessa mesma estágio agora, né? A gente não compreende tudo, mas sabe do seu grande potencial e que todos devem também ter essa mesma, esse mesmo olhar. Apesar de que eu não entenda, mas eu só vou de fato. É uma questão humana, né? Eu resisto porque eu não conheço. A partir do momento que você conhece, vocês vão perceber que as possibilidades são enormes. E essa sinergia com IA e segurança, ela tem só se fortalecido. Porque como é uma ferramenta também de uso para a cibersegurança, ela, como você bem falou anteriormente, por definição, no momento em que você está criando as suas soluções, tudo já vai estar muito bem encaixado, integrado. Aí o esforço posterior disso, que é o que a gente ainda tem muito, né? Que a gente tem um legado grande ainda para ajustar. Esse esforço de criação de novas soluções, já com este conceito, IA e cibersegurança fazendo parte desde o princípio, você rapidamente vai conseguir atingir o objetivo do quê? Do negócio. Porque, afinal de contas, nós estamos aqui para viabilizar o negócio. O olhar é que a gente consiga cada vez mais rápido entregar para os nossos clientes tudo aquilo que ele necessita ou se antever alguma necessidade que os nossos clientes têm. Nosso desafio é como que, independente da tecnologia, como que eu conecto tudo isso ao negócio, porque é o fundamental. Não é falar do bit, do byte, do firewall A, do firewall B, mas é falar de negócio. Exatamente. Aí é aplicado ao negócio, cibersegurança aplicada ao negócio, e eu vejo isso que eu acho que é uma oportunidade ímpar que a gente está vivendo. Com certeza, com certeza. Eu lembro de um professor meu que foi fantástico, porque nós tivemos uma mudança muito forte nas ISOs, né? Uhum. De 2015 para cá, o próprio instituto que regulamenta a parte das ISOs, ele tomou uma decisão porque ele percebeu uma coisa muito forte. Qual? A gente não está colaborando com o negócio. Se você pegar todas as revisões de qualquer ISO, 9.000, 14.000, 27.000, 45.000, que são as mais famosas aqui em Manaus, né? Se você pegar qualquer revisão dessa a partir de 2015 para cá, existe uma coisa que está escrita nas primeiras páginas, que o negócio é soberano. Sim. Não é que eu não vou poder fazer alguma coisa que está fora do meu processo. Se eu fizer, depois eu tenho que entender, ou seja, o pós-mortem. E foram adicionado ferramental para transformar a exceção numa ocorrência tradicional, entendeu? Então, o exemplo que ele me deu é até um exemplo trágico, mas eu nunca esqueci, porque a ideia era essa, era impactar mesmo. O exemplo que ele deu foi, um pai levou o filho dele ao médico e ele estava doente, né? Estava com febre. Aí o médico virou para ele e falou bem assim, de 1 em 1 hora você afere a temperatura e anota no teu relatório.
Beleza, o moleque foi lá 37, 38, 39, 40, o menino morreu. Mas Meu o Deus. relatório tá lindo. Você entendeu? Entendi. Antigamente a gente falava o que você falou. Não, eu preciso bloquear, eu preciso. O menino vai morrer, cara. Eu não posso deixar que o menino morra. Sim. Então tem uma hora que você fala: para, o que é que eu tenho que fazer para o menino não morrer? Exato. Então esse é o caso, é o negócio. O negócio ele é soberano. Então se naquele momento eu tiver, puta, eu vou ter que diminuir a criptografia, beleza, para poder resolver aquilo dali, eu vou diminuir, óbvio, com responsabilidade. Por que que eu entendo isso? Se eu vou, como eu falei, eu vou abrir aquela porta, Sim. virou minha vulnerabilidade. Eu só vou abrir porque o Paulo tá mandando? Não, beleza, tem que abrir, o Paulo precisa passar ali? Legal, eu vou abrir, mas eu tô botando 2 caras ali para olhar quem tá, porque só quem vai passar é o Paulo, ninguém mais. Sim. Você entendeu? Entendi. É uma segurança situacional. Eu preciso ser flexível, não rígido. Senão eu quebro. Sim. Né? Porque se eu não for flexível, e entenda, flexibilidade não é irresponsabilidade. De maneira alguma. Eu tenho que bolar estratégia para fazer a coisa acontecer. Exato. E eu vejo hoje a IA como uma ferramenta que ajuda bastante nisso. Agora, olha só como é tão rico o momento que nós estamos vivendo. Havia uma distinção muito grande assim entre as fronteiras, né? O negócio e a tecnologia. Isso já faz algum tempo que se fundiu e se confunde. E com a IA, isso vai fortalecer ainda mais esse aspecto que a pessoa da área de negócio tem total capacidade de usar ferramentas e conseguir produzir suas próprias soluções, e sim, sem que precise ter um conhecimento muito aprofundado. E com uma boa parceria com quem já estava na área de tecnologia, como nós, isso só se fortalece, porque você potencializa. Exatamente. A gente foca naquilo, enquanto tecnologia, gestores de tecnologia, enfim, promotores também, agentes de mudança, você foca no que é mais complexo, naquilo que vai também trazer um resultado assim, mais contundente para o negócio como um todo, e deixa livre, né, as pessoas para que elas explorem, para que elas experimentem, e você vai aprendendo tudo isso e vai produzindo ali, como a gente chama, assim, coisas fantásticas. Aqui dentro a gente tem visto muito isso, né? Legal. Recentemente nós, no final de semana, tivemos aí o nosso Bemol Tom, onde reunimos aí toda a área de tecnologia da Bemol, 100 pessoas se engajaram sexta, sábado, e para apresentar seus trabalhos no domingo, foram 55 projetos de IA, né? Todos os projetos foram utilizando ferramentas de IA, N8N, Make, GitHub Copilot, uma infinidade de ferramentas, e que produziram 55 projetos que estão parcialmente prontos para ir para produção e esperando a boa parceria agora com cibersegurança para nos ajudar a entender se essas soluções estão no nível de segurança que vocês, junto conosco aqui, definiram, que era o mínimo, né, para garantir que elas sejam, que entre no ambiente e não quebre nada, né? Exatamente. Não quebre o negócio. E nem expõe a gente a vulnerabilidades desnecessárias. Exato. Só para ficar claro, gente, Bemol Tom, existe um evento que ocorre dentro da área de tecnologia que é chamado Hackathon. É isso. Né? Que é basicamente você fazer uma força-tarefa com multidisciplinaridade com várias pessoas e ênfase em alguns problemas específicos. Então, como o próprio nome fala, Bemol Tom é uma alusão ao hackathon que envolve problemas internos nossos que a gente fez uma força-tarefa com os nossos colaboradores e saíram todos esses frutos que o Paulo mencionou. O papo tá excelente, mas se eu não for trabalhar agora, o meu superintendente vai brigar comigo. Mas não, ele é gente boa. Ele é gente boa. Então a gente precisa finalizar, né? Até mesmo porque o pessoal também daqui a pouco vai ficar de saco cheio com a gente, né? Sim. Então, na sua opinião, com relação a futuro, carreira, interação dessas temáticas que a gente acabou de abordar, cibersegurança, IA, o que você acha que as pessoas devem fazer, devem seguir, devem direcionar a sua carreira, ou não, ou começar agora? Qual conselho você deixa para a galera aí? Se abrace com a inteligência artificial. Invista no estudo, né? Invista no estudo, assim, da sua profissão, da sua família, seu filho, sua esposa, sua mãe, seu pai, seus amigos. O futuro é esse, pessoal. Ou seja, todos nós temos que aprender a usar, porque é algo que, assim, traz, assim, resultados fantásticos. Então, se tem uma dica para dar, independente se você é um advogado, se você é da área de tecnologia, se você é contador, se você é economista, aprenda a usar IA. Você vai ver que sua carreira vai dar um salto qualitativo enorme.
Então, estamos exatamente no momento crítico. A gente tem discutido isso aí, ela ainda, quando você pensa sobre o crescimento, somente em alguns países como o Brasil, ela está ainda muito ínfimo comparado às outras nações. E, assim, a nação que dominar a IA é essa que vai prevalecer no futuro. Então, isso é urgente, né? É. Do ponto de vista educacional, e independente da carreira, independente da sua profissão, você tem que aprender a usar a IA. E é algo que, assim, vai ser para a sua vida. Para a sua vida. Concordo. Concordo. A gente tem o principal argumento aí exatamente. Infelizmente, a gente evolui mais em tempos de guerra e a gente percebe a quantidade de investimento que os países estão fazendo na tecnologia e pelo que você falou, está sendo um diferencial. Sim. Bom, é isso, gente. Agradeço. Espero que todo mundo tenha gostado. Teremos logo em breve outras participações aqui no Bemol Talks, tá? Mas deixa aí nos comentários. Se tem algum tema que você quer abordar específico, a gente está à disposição aí para tentar ajudar vocês, tá? Muito obrigado e até a próxima, viu? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.